Em Python, dicionários são estruturas de dados que guardam um mapeamento de pares, chave e valor. A ideia é mesmo como um dicionário que a gente procura uma palavra, em que a chave seria a palavra que nós estamos procurando e o valor é o significado daquela palavra. Mas aqui é no sentido mais amplo. Eu posso definir qualquer chave e qualquer valor. O dicionário ele complementa o uso das tuplas e das listas, criando uma forma de indexar os elementos por uma chave personalizada. Com as tuplas e as listas, nós podemos recuperar os elementos utilizando seus índices de 0 até o final da lista ou da tupla. Aqui no dicionário, nós vamos poder definir qual é esse elemento que vai permitir recuperar a informação. Então, eu vou sempre ter no dicionário, quando tem um elemento do dicionário, ele não é um único valor, ele é um par. O primeiro elemento é uma chave, então essa chave vai permitir acessar o elemento, que pode ser qualquer tipo imutável. Uma string pode ser, um inteiro, uma tupla. Então eles fazem o papel de índice. E o valor que pode ser de qualquer tipo. Para eu definir um dicionário, eu simplesmente crio o dicionário utilizando entre chaves, o elemento entre chaves. Sendo possível definir, modificar, visualizar e apagar os pares chave-valor desse dicionário. Para um dicionário com n elementos, eu então abro uma chave e aí então eu vou criando os pares na sequência. Uma chave, dois pontos, um valor, vírgula, outra chave, dois pontos, outro valor, vírgula, etc., chave, valor. Então, bem simples mesmo. Vou pegar aqui e já criar um primeiro dicionário para a gente entender. Então, vamos supor que eu tenha a palavra open, é a chave. Qual é o valor? É no sentido do dicionário. Abrir. Então, é um dicionário inglês-português aqui que eu estou fazendo na hora. Uma outra palavra. Então, eu tenho celular. Não, está ao contrário. Cell phone, celular. Acordar. Wake up. Acordar. Então, tenho defini aqui um dicionário com 3 palavras só, ou 3 expressões. E beleza, né? Está definido. Como que eu posso então acessar? Eu vou olhar como se fosse um dicionário. Então, eu quero a palavra open. Open é a chave. Ele me responde, abrir. Notem aqui algumas coisas importantes. Né? Se eu quiser acessar a primeira posição do dicionário, como se fosse uma lista, erro. Porque eu preciso que esse elemento seja uma chave que esteja criada. Como eu não criei a chave 0, ela simplesmente não existe aqui. Outra coisa, se eu tentar falar, quero abrir, também não existe essa chave. Então ele sempre vai pegar na ordem. Eu tenho o que é a chave, eu tenho o que é o valor. Eu não posso usar um valor como sendo chave. Então, exemplo básico aqui do uso de um dicionário. Qual que é a motivação para isso? A motivação é quando eu quero armazenar e gerenciar dados, por exemplo, de pessoas em uma organização, como na universidade, que tem mais de 1 milhão de pessoas entre alunos, ex-alunos, professores, funcionários e ex-funcionários. Então, idealmente, eu precisaria acessar os registros de cada um utilizando um identificador. Na USP, por exemplo, a gente tem o número USP. Na federação no Brasil, a gente tem o CPF. A gente tem outros exemplos de chaves, o identificador que combina letras e números, como num passaporte, nas placas de carro. Então aqui eu vou dar um exemplo com veículos. Suponha que eu tenho um sistema em que eu quero ter veículos numa base de dados, quero armazenar informações sobre veículos e que eu quero utilizar para recuperar um veículo. Por exemplo, um policial vai fazer uma investigação, ele quer ver a placa do carro e digitar a placa do carro e retornar as informações. Ele não quer, por exemplo, ele não tem que saber qual é a posição na lista de veículos que o meu veículo foi cadastrado lá no Detran, sei lá. Né? Quero saber direto pela placa. Então, por isso o dicionário é ideal. Eu vou criar, então, um dicionário e, nesse caso, a chave é do tipo string. Então, tá o primeiro elemento aqui.
ponho 2 pontos e o valor é do tipo, quem sabe? É do tipo lista. Então, eu posso armazenar, posso aninhar estruturas, containers, que a gente chama em Python, um dentro do outro. Então, assim como eu tenho posso ter uma lista de tuplas que contém listas, eu posso ter um dicionário que contém listas, eu posso ter um dicionário que contém dicionários, que contém listas, e assim por diante. Mas vamos devagar, né? Então, eu tenho um dicionário aqui com placas de carro e as informações do carro. E nesse caso, as informações são a placa, que é a chave, tipo, modelo, ano e cor, são os valores que estão organizados em uma lista. Então vamos lá, criei. Agora eu vou tentar acessar alguns dos valores. Eu já mostrei para vocês. Com o dicionário, eu consigo acessar pelo elemento que é a própria chave, e ele vai efetivamente procurar essa chave ali dentro. Se a chave não existir, ele retorna um erro, porque a chave, não importa aqui seu valor numérico ou não, ele dá um erro de chave, ó, key error. Ele diz que essa chave não existe. Poderia existir? Poderia, né? Então, se eu quisesse aqui dizer 2, eu tenho chave 2. Eu poderia criar artificialmente aqui um outro elemento. Eu não preciso que todos tenham o mesmo tipo. Então, eu posso ter chaves de tipos diferentes, valores de tipos diferentes. Eu não vou fazer isso porque aqui eu quero uma base de dados de veículos, eu não quero bagunçar a coisa toda. Então, eu vou deixar tudo organizado, mas é possível. Como eu comentei anteriormente, os dicionários são mutáveis, assim como listas. E para adicionar um novo par chave-valor, basta que eu atribua esse novo par, como se eu estivesse acessando mesmo. Então, por exemplo, eu tenho aqui veículo. Eu quero, então, criar um veículo que tenha essa placa. Aqui eu não posso mais usar aquela anotação com as chaves, porque a chave é só para criar o dicionário. A partir do momento que eu criei, eu não tenho como mais fazer isso. Então, se eu tento acessar essa placa, eu olho, bom, esse cara aqui não está no dicionário. Então, o que eu posso fazer? Criar ele. Eu crio simplesmente atribuindo a chave, da forma como eu acessaria a chave, ao valor. Então, ele vai criar um par. Nesse caso aqui abaixo, cria um par. Nesse caso, nesse formato aqui. 2 pontos. Como se eu tivesse esse par. Quando eu então mostro o dicionário completo, ele vai mostrar esse elemento aqui já incluso no dicionário. Eu posso modificar um valor por atribuição. Eu não consigo modificar a chave mais, mas eu consigo modificar o valor. Então aqui eu modifico o valor por atribuição. Por exemplo, eu cadastrei essa moto e eu cadastrei ela como tendo a cor preta, mas na verdade ela era branca. Eu preciso modificar esse valor. Tudo bem, eu vou lá e substituo a lista que estava lá por uma outra lista. E tudo bem. Então está aqui modificado. Nesse caso eu troquei a lista inteira para mostrar que funciona. Então quando eu recupero a placa, agora ela está alterada. Eu consigo também criar um dicionário vazio e a partir da criação desse dicionário alimentar ele com novos elementos. Então eu crio aqui um novo dicionário, ele está completamente vazio e agora eu vou adicionando. Eu quero adicionar uma nova chave. Eu vou adicionar aqui a chave, por exemplo, por um passaporte. Então, sei lá, GB, isso aqui é um passaporte. E aí, essa é a chave. Então, a partir do momento que eu criei uma chave. Qual é o valor que eu quero criar? Nesse caso, eu quero criar uma tupla como sendo o valor. Em que eu tenho, sei lá, o CPF da pessoa, o nome da pessoa. Então, e por exemplo, enfim, sei lá, o ano de vencimento desse passaporte. Então aqui eu criei esse novo dicionário, criei uma nova chave com um valor. E eu posso ir adicionando dessa forma. Então fica aqui o primeiro exercício para vocês. Crie um dicionário para armazenar códigos de cor em HTML como valor e os nomes das cores como chaves. Então eu tenho aqui uma tabelinha que eu quero que vocês criem um dicionário dessa forma que tem nessa tabela. Então a chave, quando a chave for green,
Ele tem que retornar esse valor aqui, ó. Jogo da velha 008000. Quando for line, jogo da velha 00FF00 e assim por diante. Após criar o dicionário, então você vai criar o dicionário com essa tabela aqui como referência. E após criar, inclua uma nova cor silver com esse código e modifique a cor navy para esse código. Como eu comentei, nós podemos ter também dicionários aninhados, assim como as sequências. O dicionário é um container que pode ser aninhado. Nós podemos, por exemplo, armazenar as informações dos veículos indexados pela placa. Então, eu continuo tendo a chave aqui como sendo a placa, mas ao acessar a placa, ao invés de ter uma lista, nós temos um outro dicionário lá dentro. Então, vamos definir aqui para ficar mais claro. Quando eu pego esse dicionário aqui, quem é a chave aqui dentro? Então, eu vou dar um Enter aqui para a gente separar. Ó. Então, quando eu acesso, por exemplo, essa placa, o que eu tenho é um outro dicionário. Esse dicionário tem as chaves tipo, modelo, ano e cor. Então, fica como se fosse uma base de dados, em que eu acesso um índice e ali dentro eu peço qual é o tipo que eu quero, qual é o atributo que eu quero. É o tipo, modelo, o ano ou a cor. Então, dependendo do que eu passar, junto com a placa, ele vai me retornar a informação daquele veículo em particular. Então, veja, por exemplo, quando eu acesso a placa DDD3D33, que é esse aqui, ó, ele retorna esse dicionário. O que contém esse dicionário? Ele contém as chaves tipo, modelo, ano e cor, com os respectivos valores. Então, agora, eu indexo a placa e a seguir eu indexo o que eu quero recuperar, por exemplo, o modelo. Então, o modelo aqui, CB. Se eu quero pegar essa placa, modelo, Fusca. E assim por diante. Mais um exercício. Crie dicionário abaixo. Então, nós temos aqui esse dicionário que é uma sequência de vários dicionários. E a tarefa de vocês é simplesmente copiar e colar isso aqui, mas acessar a nota de programação do estudante, de forma que o resultado do impresso na tela seja 8,5. Então, você tem que fazer uma sequência de operações para conseguir acessar esse 8,5 que está aqui na tela. Bom, voltando a um dicionário um pouco mais simples para poder exemplificar, temos aqui um dicionário então cujos valores são listas. Nós podemos utilizar o len, a função len, nossa velha e boa função len, para retornar a quantidade de pares chave-valor. Então, se eu passo qual é o tamanho do dicionário, é o número de entradas que ele tem, é o número de chaves que ele tem. Então, não tem a ver com a quantidade de todos os elementos, e sim com a quantidade de chaves que possuem um determinado valor. Eu posso também utilizar a função, o operador in, para verificar se um elemento existe no dicionário. Nesse caso, o elemento é uma chave. Então, eu verifico, por exemplo, nesse dicionário aqui, existe a placa FFF tal, tal? Eu já sei que não, então ele tem que dar falso. Já a placa CCC2C tal, existe? Existe. Então, ele simplesmente me diz se existe ou não existe. Isso pode ajudar, por exemplo, no cenário em que eu já tenho um dicionário, alguém fornece uma informação. Existe essa informação no dicionário? Existe, então recupera para mim. Não existe, então cadastra, por exemplo. Então isso pode ser bastante útil. Existem também métodos específicos de dicionários. O método para poder remover um par chave-valor é o pop. Então, assim como nós fazíamos na lista, a lista tinha o método pop para você remover um elemento da lista, também temos no dicionário. Só que aqui eu vou utilizar a chave como sendo o parâmetro. Então, quando eu faço um pop daquela placa, ele não só remove, como ele retorna. Então, agora a gente até sabe o que significa o retorno de uma função. Ele vai ter lá um returnzinho, que depois de remover aquele elemento do dicionário, ele passa isso como um retorno para eu utilizar isso para alguma coisa. Então, quando eu faço aqui o pop desse elemento e imprimo, reparem que no dicionário não tem mais o elemento com essa placa. Mas eu criei uma variável, então eu posso criar aqui, ó, elemento removido. Eu posso remover o elemento, mas retornar ele, pegar ele para fazer alguma coisa. Por exemplo, para imprimir na tela que seja, olha, removi com sucesso, tal elemento.
E reparem que ele retorna só o valor e não a chave. Então, exibindo aqui um pouco mais bonitinho. Nós temos também o método keys, que retorna as chaves do dicionário. Qual que é a ideia aqui desse keys? Ele retorna de um jeito, então vou até imprimir aqui, veículo.keys. Ele retorna um iterador. Quando eu comentei com vocês sobre as estruturas de repetição, eu disse que elas são estruturas de iteração. Um iterador nada mais é do que uma forma de percorrer elementos que estão na memória. Então, o método keys, ele não gera nada novo. Ele permite que eu itere pelas chaves. Isso não é uma lista exatamente, tá? Isso é um iterador, um pouco diferente. Tanto que quando eu imprimo, ele aparece dict keys aqui, não é do tipo lista. Eu posso converter para lista? E aí, se eu converter para lista, explicitamente, beleza, ele virou uma lista. Agora ele está na memória como se fosse, né, eu poderia jogar ele na memória como uma lista. Mas não é o caso se eu não utilizar. E ele é bastante útil dessa forma porque eu não fico gastando memória à toa. Ele só permite que eu percorra a memória de um jeito específico. Então, quando eu percorro as chaves de um determinado dicionário, utilizando aqui esse formato, imprimo, ele imprime aqui na ordem os elementos das chaves. Por exemplo, se eu quero percorrer ali e fazer algum tipo de operação ou entender essa sequência. Nós temos dois outros métodos que também retornam valores do dicionário, de alguma maneira. Os values, quando eu utilizo o método values, isso retorna para a gente uma sequência com os valores apenas. Então ele está aqui, é um iterador para os valores. Ele seria o correspondente do keys para chaves, assim como o keys estão para chaves, assim como values estão para os valores. Então ele permite que eu percorra cada um dos valores. Então aqui na sequência, eu vou fazer aqui um print com uma separação para ficar mais bonitinho aqui na tela. Então só isso. Então ele está imprimindo aqui elemento por elemento, pode ser que eu queira percorrer. Então aqui, na verdade, um iterador para os valores, sem as chaves. E o items, por sua vez, mais uma vez, retorna um iterador com tuplas para cada par chave-valor. Então é até difícil de ler aqui, né, quando eu imprimo eles desse jeito, mas quando eu imprimo cada elemento, quando eu percorro, ou quando eu itero, melhor dizendo, pelos itens do veículo, então ele exibe para mim como uma tupla. E o que é legal, né? Dá para fazer algumas coisas aqui interessantes. Posso, por exemplo, aqui separar os itens. Então, como eu tenho todos os itens, eu posso dizer, bom, eu quero imprimir, isso é uma tupla. Então, ao invés de imprimir dessa forma, eu poderia imprimir assim, itens. O primeiro item eu sei que é a chave. Então, chave, valor. Então, separar os elementos. Vou fazer um print extra aqui para separar. Então, consigo imprimir dessa forma. Né? Eu acesso como se fosse uma tupla os elementos. Um outro... bom, então vamos lá. Vamos para a próxima. O próximo método utiliza um update. Então, o update ele permite inserir novos pares chave-valor de um dicionário no outro. Então, é como se eu fizesse um merge de dois dicionários, uma fusão de dois dicionários. Então, eu tenho, por exemplo, os veículos que estavam cadastrados nesse dicionário VEIC, e eu estou agora cadastrando novos veículos. Então, 3 novas placas aqui com outros veículos. Se eu faço, então, um update, é como se eu atualizasse o dicionário. E aí notem que quem é atualizado é quem chama a função. Então, o método que chama a função. Então, o veículo que é atualizado com os valores de novos veículos. Então, quando eu faço agora a impressão, eu tenho um dicionário maior
com mais elementos. Um detalhe que, como ele é um update, então, se eu tiver, por exemplo, vamos supor que eu quero pegar aqui esse carro aqui, ó. Então eu vou alterar, inserir ele aqui como se fosse um elemento dos novos veículos, mas note que essa chave já existe. Então já existe essa placa aqui BBB1B11. Então eu posso mudar esse cara aqui, né, dizer que ele é um outro carro. Então se eu fizer isso, ele atualiza. Então notem aqui, ó, ele não duplica a chave, só existe uma chave, né? Não tem como você ir no dicionário e ter duas chaves para o mesmo, para coisas diferentes, né? Então não tem como ter dois números USP, por exemplo, para um número USP para 2 alunos ou um CPF para 2 pessoas. Então essa é a ideia, ele atualiza e sobrescreve o anterior. Um exemplo de aplicação típica de dicionários é uma de contar frequência de objetos. Então, o dicionário é bastante utilizado para isso, né? Então, eu quero saber quantos elementos eu tenho de cada coisa em um certo lugar. Posso, por exemplo, fazer um contador de cores dos veículos. Então, para cada veículo aqui nesse nosso dicionário, eu gostaria de fazer o seguinte: para cada elemento, para cada veículo, caso ainda não esteja no dicionário, a gente inicializa um contador. Se já estiver, contamos mais um. Então, qual que é a ideia aqui? Criar um dicionário que é um contador de cores dos veículos, em que a chave é a cor e o valor é o número de ocorrências daquela cor. Então, eu vou fazer dessa forma. Então, vamos pegar aqui até atualizar. Vou tirar dessa forma. Eu vou criar uma outra placa aqui, só para a gente ficar com mais carros e aí fica mais interessante. Está lá longe, né? Atualizei aqui longe. Então, vamos fazer aqui o update com novos veículos. Bom, agora a gente tem bastante veículo aqui para dar uma contagem mais interessante. Quero ver, por exemplo, quantas vezes aparece cada cor dentro desse nosso dicionário de veículos. Então eu começo com um dicionário vazio, é uma forma. Bom, aí eu quero pegar a cor, certo? Então, lembrando aqui, eu posso utilizar o items para fazer isso. Ou, como eu não preciso da chave, eu posso utilizar até o values. Então vamos pegar e copiar isso aqui. E eu sei que a cor está basicamente aqui no quarto, né, no quarto elemento, que é 0, 1, 2, 3, elemento 3 desses valores. Então, para cada valor aqui no dicionário, eu tenho o elemento 3. Esse elemento 3 vai conter a cor. Se a gente tiver dúvida, se vocês tiverem dúvida, é sempre legal começar devagar aqui, né? Então, eu sei que eu tenho certeza que eu tenho a informação correta, antes de você sair implementando um monte de coisa, tá? Então, eu sei que o val3 aqui me dá as cores. Legal, então o que eu posso fazer? Então, vou jogar esse cara aqui numa variável, às vezes pode parecer desperdício, mas não, eu acesso a cor, tenho uma variável com a cor, e eu posso verificar, ó, essa cor já está no dicionário? Se ela não estiver, a gente joga ela no dicionário. Inicialmente, por exemplo, esse azul aqui não vai estar nesse dicionário. Como é que eu verifico isso? Se a cor está em frequência de cores. Então, o in funciona como uma maneira de verificar se existe uma chave ali. Se ele não existir, eu vou criar, então. Então, pega a frequência de cores, cria uma chave. Qual é a chave? Cor. É essa cor. Na primeira vez vai ser azul aqui, que vai ser substituído. E como ela ainda não apareceu pela primeira vez, quantas vezes ela apareceu? Uma. Se não, então, se ela já estiver lá dentro, então, ao invés de jogar 1, eu vou atualizar o valor dela. Para atualizar o valor, eu pego a própria chave e somo 1.
Então esse é nosso contador de cores baseado em dicionário. E aí quando eu imprimo frac cores, e aí eu fiz alguma coisa errada, né? O que eu fiz de errado? Ele deu aqui uma chave, um erro. Então verifico se a cor... Opa, eu fiz algo errado aqui. Vê se você notou aqui que eu errei. Olha só, ele deu um erro de chave azul, que a gente sabe que é a primeira cor que aparece. E ele tentou executar essa linha aqui. Então o que eu perguntei foi invertido, né? Eu perguntei se a cor já estiver, eu jogo 1. Não, na verdade é não estiver. Então eu tenho duas opções. Eu posso pôr um not in aqui. Se a cor não estiver na frequência, e aí sim vai funcionar. Agora, se eu quero usar o in, se a cor já existe, então eu somo 1. Se ela não existir, aí eu inicializo com 1. E agora também funciona da mesma forma, tá? Então tanto faz o not in com os comandos invertidos ou o in dessa forma. Então ficou bem legal, né? Então eu consigo agora, com esse meu primeiro código, poderia até pôr isso numa função. Pondo isso numa função. Conta cores, dicionário de veículos. E aí então, põe isso aqui. Ele retorna a frequência das cores. E agora, ao invés de imprimir aqui o valor, eu posso criar aqui uma frequência de cores e conta cores, passar os veículos. Vai dar igual. Eu tenho até aquele dicionário menor, o novos veículos, a gente pode utilizar aí para verificar se vai funcionar. Como aqui a função está definida, é só simplesmente eu chamar ela de novo. Aí ele tem que contar aqui normalmente. Então tem por que ele fez isso? Eu estou utilizando o mesmo dicionário aqui. Passando novos veículos, frequência de cores, é isso mesmo? Ele está somando aqui de alguma maneira. Vamos ver se é isso mesmo. Então vamos imprimir. Então vamos ver, ele está somando. Ó. Cada vez aqui que eu estou jogando, ele está somando. Então, por quê? Quem detectou aí o problema? Isso é legal, né? Isso é legal que a gente vai pegando aqui o erro na hora que acontece. Veja, ó, ele está só somando no frequência de cores anterior. Por que isso acontece? Agora vamos pegar aqui, ó, e gerar sei lá, quantas cores. Um novo dicionário, fresquinho. Ele está de novo jogando, né? O que está fazendo aqui, ó? Reparem o seguinte, ó. O dicionário frac cores, onde que eu crio ele? Antes eu criava ele aqui em cima. Eu tinha aqui esse aqui, ó. Exatamente. Então eu tinha ele aqui, inicializado aqui em cima. Ele cria um dicionário novo e aí depois executa. Nesse caso, eu tenho que colocar isso aqui dentro da função. Do contrário, ele não cria um novo dicionário, né? Então inicializa a contagem. Então ele sempre começa do novo aqui, do zero. Agora sim está certo. Então beleza. Quando eu rodo várias vezes, ele conta a partir do próprio dicionário e não utilizando o anterior, tá? Não somando com o anterior. 2 exercícios para vocês finais aqui. Acho que esse dicionários é legal porque tem bastante coisa que dá para fazer. Então esses 2 exercícios eles são sequenciais, eles pedem a mesma função melhorada. Então vocês também vão criar uma função aqui para contar palavras de um texto. Leiam com atenção aqui e boa sorte no exercício.